Aleluia, glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o nome do Senhor, que alegria abençoada é estarmos aqui reunidos com vocês, glória a Deus por isso, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, a nossa live, nós estamos falando sobre fé para vencer as crises e eu tenho a certeza que o Senhor tem ministrado ao seu coração. E hoje é sexta-feira, nossa live é de segunda a sexta, hoje nós vamos estar fechando com chave de ouro e o nosso objetivo aqui é edificar a sua fé, fortalecer a sua fé, alimentar a sua fé, para que você prossiga e cumpra o propósito do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar compartilhando sobre tudo que nós falamos durante toda essa semana, fazendo um resumão. E hoje eu vou ter um convidado aqui, um convidado especial, que é meu discípulo, anda comigo aqui, o pastor Alain, homem de Deus abençoado. Ele vai estar interagindo, participando conosco, e eu tenho a certeza que vai ser um tempo abençoado, de muita comunhão, graça e favor do Senhor sobre a sua vida, amém? Então gera expectativa no seu coração, e vamos juntos estar compartilhando daquilo que alimenta a nossa fé, daquilo que faz toda a diferença nos momentos de crise. Amém? Glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Já estou chamando aí pastor Alain para a gente estar juntos aqui compartilhando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O meu ainda está conectando aqui com o seu. Já apareceu aí? Já apareceu aí você para mim? Já estou vendo você. Tá vendo os dois? Eu ainda não estou te vendo. Estou vendo os dois aqui. É? Ainda não está aparecendo para mim, não. Tá só ouvindo? É, só estou ouvindo. Vamos ver se ele completa aqui. Deixa eu chegar. Eu vou chegar mais perto do modem aqui. Vou baixar um pouco o volume. O volume está perfeito, mas eu não estou te vendo. Estranho. Vamos lá, gente. Vamos tentar de novo. Vou chamar de novo aqui. Parece que caiu o pastor Alain. Estou chamando ele de novo. Aleluia. Glória a Deus. Fé para vencer as crises. Esse tem sido o tema da nossa live e nós temos compartilhado durante toda essa semana sobre esse assunto, e eu tenho a certeza que vai ser um tempo precioso, que você vai ser muito ministrado pelo Senhor. Pastor Alain, não está entrando a sua imagem para mim. Eu vou entrar de novo na sala. Vou entrar de novo na live. Vou fechar e entrar de novo. Ok. É isso, gente. Coisas da tecnologia, né? Fazer o quê? Tem hora que funciona, tem hora que não funciona. E a eficiência é espetacular quando funciona. Quando não funciona, aí fica difícil, né? Olha aí a Dona Sônia. Um grande abraço, Dona Sônia, para você também. Saudades de você. Aleluia. Glória a Deus. Olha o meu querido amigo Jefferson.
Rezende do Carmo. Seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus. Ludmila Hummel, seja bem-vinda também. Aleluia. Só gente boa chegando aqui para essa live. Glória a Deus. Live abençoada. O pastor Alain retornando. Vamos chamar de novo ele. Aleluia. Vamos orar para dar tudo certo. Pode aceitar o convite. Já enviado, pastor Alain Hummel. Vamos ter que orar, porque não está aparecendo. Não está aparecendo, não. Deixa eu tentar aqui de novo com a minha internet. Espera aí. Eu acho que tem a ver com a internet mesmo. Vou colocar outra internet aqui. Beleza. Aleluia. Seja bem-vinda, Yasmin Botelho. Graça e paz. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo, a paz do Senhor, meu irmão. Deus te abençoe. Como é bom nós podermos compartilhar das coisas do Senhor. Vamos ver se agora dá certo. Aleluia. Glória a Deus. Agora vai. Agora vai. Em nome de Jesus. É muito estranho. Muito estranho mesmo. Você tem outro celular aí? Pastora Alain, tenta pelo celular da sua esposa, troca com ela. Vamos tentar essa alternativa, né? Você fica com dela, ela fica com o seu. Fé para vencer as crises. Esse tem sido o tema da nossa live diária. Durante toda essa semana nós temos falado muito baseado na fé que o apóstolo Paulo teve em meio às crises. Muitas crises ele passou, muitas crises ele enfrentou. E nós percebemos claramente que a vitória que ele obteve em relação a todas as crises esteve completamente ligada, relacionada com a fé que ele teve. Então nós trabalhamos aí em cima do texto de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 27, aonde a Bíblia descreve uma tremenda tempestade que ele sofreu, uma tremenda tempestade. Na verdade foi um tufão chamado Euroaquilão, aonde eles ficaram completamente desesperados da própria vida, mas Paulo creu, Paulo orou, Paulo se posicionou em fé. Agora sim. Aleluia, agora parece que vai dar certo. Foi. Agora engraçado que agora eu não vejo a sua. Você apareceu para mim. Agora o áudio ficou ruim e eu não consigo te ver. Meu Deus. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Agora o que eu tô percebendo aqui, a tua imagem não tá legal. Ela tá travada. Porque você me vendo, eu te ouvindo já tá bom. Mas não vai dar não, pastor Alain. Tua imagem tá travada, congelada. Ah, tá travada? Tá, sua imagem está travada. O que me parece é o sinal da internet. Você está perto do modem? A tecnologia nos prega essas peças, né? Mas voltando aqui sobre essa questão
relacionada à fé que Paulo teve, a fé dele fez toda a diferença, né? O que nós observamos que muitas pessoas, elas permanecem no meio do caminho, paralisadas diante das circunstâncias, pela falta de fé. Algumas até argumentam: minha fé é tão pequena, a minha fé, eu acho que eu não tenho fé para isso, fé para aquilo. Olha, a Bíblia diz que a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Já viu um grão de mostarda? É minúsculo, o tamanho é insignificante, quase é do tamanho de um grão de areia, é incrível, é muito pequeno. Mas depois que cresce, meu Deus, é uma árvore frondosa. Então é assim a nossa fé. Ela pode ser a menor que seja, mas quando ela estiver em ação, você supera gigantes. Você supera grandes desafios. Então eu preciso falar para você o seguinte, nessa noite, que todos admiram o que o apóstolo Paulo viveu, todos acham maravilhosa a experiência que ele teve. Eu digo para você, a diferença dele para nós é a fé, é a confiança, sabe? A cada dia nós estamos vivendo muito superficiais em relação aos relacionamentos, em relação às pessoas. E essa superficialidade também está no nosso relacionamento com Deus. Quer ver uma coisa? Por exemplo, sobre a oração. A oração. O que nós observamos na vida do apóstolo Paulo? Ele era alguém de oração. Ele era alguém que orava continuamente, estava sempre orando. Então, muita oração, muita dependência de Deus. Ele dependia do Senhor, por isso ele orava. Ele orava para ser guiado, instruído, para tomar decisões baseadas na vontade de Deus. E isso fazia com que ele tivesse segurança no seu procedimento. Sim, isso fazia com que ele tivesse um posicionamento diante das circunstâncias. A oração, ela nos traz intimidade com o Senhor. E o que eu observo? Quando Paulo orava, isso levava ele a ser guiado pelo Espírito, a ser direcionado pelo Espírito Santo. E isso fazia toda a diferença na vida dele, na caminhada de fé dele. Essa é uma realidade na sua vida. Então, observe que, na prática, os crentes não querem mais orar, não tira mais tempo de oração, não se fala mais em reunião de oração, não se fala mais em tempo a sós com o Senhor. E isso é completamente comprometedor, compromete o seu relacionamento com o Senhor, sua intimidade com Ele. Então, o que nós observamos? Que as pessoas não têm mais trabalhado sua intimidade com o Senhor. Então, quando se fala de oração, se fala apenas de se colocar no centro, né? O que eu quero dizer com isso? De você pedir coisas para si. Não é errado você pedir, mas a oração está voltada agora não mais para um desejo meu de estar com o Senhor, um desejo seu de desfrutar da presença dEle, né, de fluir na adoração. Não, está em parar e pedir. Né? Pedir. A oração não se resume só em pedir. Né? Existem muitas modalidades de oração. Tem a oração intercessória, tem a adoração. Então, como o homem está no centro, a oração está voltada para mim, o homem no centro. E, de fato, não é isso. A oração, ela foi instituída pelo Senhor, né? E quem está no centro é o Senhor.
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, o que nós observamos? Que quando o Senhor está no centro da sua oração, isso faz toda a diferença. Você está ali por causa dele, pela satisfação de ter comunhão com ele. E foi o que fez a diferença na vida do apóstolo Paulo. Ele orava, ele buscava o Senhor, ele buscava a direção do Espírito. E isso estreitou o relacionamento dele com o Senhor. Na hora da crise, ele não teve medo. Ele não teve medo porque ele estava confiando no Senhor. Na hora da crise, ele não perdeu o coração com as circunstâncias. Ele continuou com o coração em Deus. Na hora da crise, do sufoco que ele passou, ele permaneceu, sabe como? Cheio de fé, crendo na palavra. Ele diz o seguinte, aqui no versículo, esse versículo é poderoso, Atos 27 e 25, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Olha a confiança dele, sabe? As pessoas hoje confiam em Deus até o momento que as coisas, as circunstâncias estão favoráveis. Quando as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, o coração muda, muda a atitude, misericórdia. Então, não é mais um relacionamento baseado no amor, no desejo de estar junto, é baseado num contrato. Se Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Se eu acho que Deus não está mais fazendo a parte dele, eu encerro por aqui. Né? A minha parte também, é o toma lá da cá. Né? E o Deus tem que fazer, ele tem que fazer para mim, senão, misericórdia. E aí, quando vem as crises, as pessoas se perdem completamente. O que eu quero destacar aqui nessa noite, como resumo da semana, é que o apóstolo Paulo, ele orava. E eu vou ser ousado em te dizer nessa noite, quem ora não erra. Quem ora depende do Senhor, quem ora é guiado pelo Espírito, quem ora faz a vontade de Deus, porque está em sintonia com o Pai. Sabe, está ali, ó, sensível à voz do Espírito, à percepção do Espírito. Ô, meu irmão, minha irmã, eu quero hoje, nessa noite, despertar você para as coisas espirituais, sabe, para algo elementar que é a oração. A oração é algo que podemos dizer assim, é dos bastidores. Ninguém está muito ligado em fazê-la, em praticá-la, porque não traz visibilidade nenhuma. Geralmente as pessoas querem cantar no louvor, querem tocar, querem fazer coisas que estão ali em evidência, mas as coisas não são assim, sabe? As coisas não são assim. O fato é, o que faz a diferença é nós fazermos a vontade do Senhor. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, Davi. Davi, ele foi escolhido rei. Mas o que eu percebo? Davi era um homem de oração. A Bíblia diz que o Senhor achou um homem segundo o seu coração. Quando ele foi escolhido, ele não foi nem chamado para aquela reunião. Foi mandado chamá-lo pelo profeta Samuel, quando perguntou se havia mais filho na casa de Jessé. E então, ele foi trazido e foi ungido rei. Ainda era apenas um garoto. O que eu entendo dessa história? Que às vezes você, pela oração, você buscando o Senhor, a direção do Senhor, vai parecer que você está esquecido por tudo e por todos, pelo homem, mas você não está esquecido pelo Senhor, por causa da oração dele, por causa da entrega dele, do coração dele. O que aconteceu? Ele simplesmente foi lembrado pelo Senhor, e o Senhor fez
ele ser lembrado pelos homens. Mandou chamar. Gente, isso faz toda a diferença. Isso faz completa diferença. Então, quando você ora, jamais você vai estar esquecido pelo Senhor, devido à intimidade, devido à sua busca incessante pelo Senhor. Aleluia, pastora Lainha, agora sim. Agora foi. Agora foi, glória a Deus. Perfeito. Depois de tanta luta, ó, fluiu. Isso aí é fé para vencer a crise da tecnologia. Perseverança. Ainda bem que você não desistiu. Glória a Deus. Peguei o celular dos meninos aqui, instalei o Instagram no celular dos meninos. Ótimo, agora. Então quer dizer que eram os aparelhos? Parece. O meu é o Xing-Ling, né? Esse japonês, chinês aqui, tá bom, tá? Mas está muito boa a tua imagem. O teu microfone que está um pouco baixo. Quer que eu coloque? Vou colocar o fone, vamos ver se com o fone melhor. Não, aí melhorou agora. Tu falou mais próximo um pouquinho. É porque eu falei mais próximo, né? Isso. Mas com fone, tá vendo? Eu tô usando o fone aqui, ó. Tu tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vou colocar o fone também. O fone, ele dá uma qualidade melhor. Ele dá uma qualidade, assim, excepcional. Apesar de que essa semana, só compartilhando com vocês, eu tava numa chamada aqui, na realidade, na sala de oração. Aí o meu filho pegou a tesoura e vapo no meu fone. Quando eu vi, não chegou a cortar não, moeu. Mas eu falei, Isaac, meu filho. Coisa de criança. Mas seja bem-vindo, pastor Laim. Pode dar boas-vindas para os irmãos aí, uma palavra de chegada sua. Pode falar um pouquinho. Amém, irmãos. Boa noite, na graça e a paz do Senhor Jesus. Bom, até que enfim, agora a gente está aqui online. Apanhamos um pouco dos celulares aqui, mas a vontade de estar junto com os irmãos para desfrutar, né, da palavra e aprender aqui com o pastor John, né? Só estou aqui para um espectador mesmo. Bater uma bolinha rapidinho com ele aqui. Tá nada, você tem muito a acrescentar. Pastor Laim, eu estou fazendo um apanhado, uma recapitulação de tudo que a gente falou essa semana. Nós estamos falando de fé para vencer as crises e eu usei muito o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, naquela experiência que Paulo teve. Se deslocando em direção a Roma, eles enfrentam uma grande tempestade, na realidade, um tufão chamado Euraquilão. Veio para cima deles. E aí a coisa foi tão terrível que eles largaram as velas, largaram o leme e deixaram ser levados. Não tinha como resistir, lutar. E eles ficaram vários dias à deriva no mar, sem ver a luz do sol e chovendo, aquela escuridão. E o apóstolo Paulo recebeu uma palavra que era necessário que eles tivessem aguardado, né? Não tivessem seguido viagem, porque eles correriam de perder o navio e pessoas, mas assim eles insistiram. E no meio daquela crise, Paulo ora, Paulo vai orar, ele recebe a visita de um anjo. E o anjo diz para ele que importava que ele comparecesse perante César, em Roma, e devido a isso, a vida dele ia ser salva, e não somente a vida dele, mas a vida de todos que estavam naquele barco. Em Atos 27, 37, diz que 276 pessoas ao todo foram salvas. Impressionante. E aí, no versículo 25, ele recebe essa palavra e ele diz para aqueles homens, ele diz assim, portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Então, olha só, ele tem ânimo para ele e ele tem ânimo para aqueles homens.
no meio de umas circunstâncias adversas, né? E aí ele fala que ele confia em Deus, pastor Alain. Olha só que interessante o posicionamento desse homem. E aí agora, nesse momento, eu estava exatamente falando sobre o que foi chave na vida de Paulo. E aí eu me referi à oração. Paulo era um homem de oração. Aí eu estava falando aqui que a oração nos traz sintonia com o Senhor, para alinharmos o coração, para fazermos a vontade dele, para sermos guiados por ele. E isso faz toda a diferença. Embora, às vezes, a oração é algo deixado de lado, esquecido, porque não traz evidência. Podemos dizer assim, é trabalho dos bastidores. Você chama, qualquer igreja, você chama para orar, e aí o que você se depara? Você se depara com salas e auditórios vazios praticamente. Poucas pessoas querem orar. Quase ninguém quer orar, porque a oração não traz evidência. E aí eu citei aqui, e aí eu vou te fazer uma pergunta, pastor Alain. Aí eu citei aqui, por exemplo, às vezes a gente acha que a gente vai estar esquecido pelo Senhor e pelos homens quando a gente ora. Isso não é verdade. Eu dei o exemplo de Davi. Davi era um garoto, mas ele era um garoto segundo o coração de Deus. Ele estava lá esquecido pela família numa reunião importantíssima, cuja uma visita de um profeta estava acontecendo na casa dele, não chamaram ele. Mas Deus não esqueceu dele. Né? Todos os filhos de Jessé passaram perante Samuel, e Samuel falou, mas não resta mais filho, não, tem mais um, que está lá no meio do rebanho. Então, olha só que interessante. A oração, essa intimidade que a oração traz com o Senhor, ela faz toda a diferença. Fez toda a diferença na vida de Davi, o conduzindo, direcionando. E o que eu percebo hoje, pastor Alain? As pessoas, elas perdem a oportunidade de, na crise, ter o seu relacionamento estreitado, a sua confiança em Deus praticada, e elas perdem o rumo, perdem a direção. O que fez o apóstolo Paulo permanecer firme e forte? Foi exatamente a consagração dele, a vida dele de oração. E isso fez todo sentido. Então, eu queria te perguntar, pastor Alain, na tua vida, você já é um homem vivido, um pastor experiente, né? Está na frente do rebanho do Senhor, pastoreando, liderando pessoas. Eu queria te fazer a grande pergunta que não quer calar. Nas crises que você passou, fala para nós sobre a oração, a diferença que a oração fez e a importância dela nesses momentos, como foi na vida do apóstolo Paulo. Amém. Bom, eu costumo, um dia, um irmão de Goiânia, lá da nossa igreja, ele perguntou assim, Alain, me defina o que é oração para você. E na hora assim, que me veio, foi respiração, né? Respirar. Então, é trazer o ar para dentro, para te oxigenar, para fazer as trocas gasosas e te dar mais aqueles instantes de vida, né? E se eu parar de respirar, bom, eu acho que eu consigo talvez 1 minuto e meio aí ficar sem respirar. Tem nadador que faz a apneia que fica 5 minutos, né? 5 minutos mergulhando e ele fica sem respirar. Uau, meu Deus, né? Eu acho que eu já estou morrendo. Então, o que isso nos mostra, a respiração? É o que o senhor está falando. A vida, ela necessita dessa troca, né? Desse respirar, de encher o pulmão do ar e ali ele trazer para você a vida. Então, no momento de crise, as lutas que vêm, que
que o Senhor Jesus mesmo disse, né? A tempestade que vem, o rio que bate, o rio sobe, bate contra aquela casa. O momento da oração é quando você se despoja, né? Abre mão ali naquele momento do seu eu, você se humilha, você se entrega e fica aberto, né? Numa condição de estar ali diante do Senhor para ouvir dele e confessar aquilo que você já tem conhecimento. Por isso que é importante ler a Bíblia, né? A oração é importante, mas também é importante ouvir a Bíblia. Para você não ficar naquela oração, né, pastor, somente emotiva. Aquela Sim. oração de lamuriação, de lamuriar, de ficar ali jogando as mágoas para Deus e pronto. Não é isso a oração tão somente. Claro que você pode chorar, pode desabafar, mas como Davi, eu lembro, quando Davi, porque os cânticos de Davi são orações, né? Os salmos são orações. E ele, muitas vezes ele começa ali desabafando, né, e colocando ali a mágoa dele, a injustiça que ele está sentindo, e de repente ele termina ali o salmo glorificando o Senhor, declarando a vitória. E o meu Deus, como que ele inverteu tão rápido o coração dele, ele mudou o coração tão rápido, mas foi a oração. Então, de repente, você entra para orar, né, ali cauterizado, com a mente firme em alguma coisa, triste, sentindo sozinho. Mas no momento que você vai orar, se você realmente abrir o coração para a palavra e deixar aquilo que você já leu, que você já ouviu, seja num culto, numa célula, você lê um versículo, seja no Facebook, num louvor, você lembra de um louvor, aquele louvor tem a palavra, e aquela palavra, então, ela entra no seu coração e o Senhor traz à memória aquela palavra. Então você se firma. Pô, peraí, eu sou mais que vencedor, não sou um derrotado. O Senhor me fez mais que vencedor em Cristo. Glória a Deus. Então eu não preciso mais, nesse momento, eu não preciso ficar nessa poça de lágrima aqui, me autocomiserando. Peraí, eu sou mais que vencedor, posso levantar, firmar minha fé, vou sair, vou trabalhar e algo vai acontecer. Então a oração é isso, é a respiração. Ela traz esse renovo, né, mais a vida, te traz a vida, é a vida da palavra. Então a oração precisa da palavra, né? Esse primeiro momento é isso aí que eu tenho Amém, amém. compartilhar. É interessante que a pessoa que o relacionamento dela está superficial com Deus, pastor Alain, na hora da crise, ela nem vai lembrar de orar. Nem lembro. Ela vai correr para a força do braço, ela vai correr para pessoas, vai correr para banco, ela vai tentar resolver com base no seu próprio entendimento. Mas quem ora, é interessante que Paulo estava no meio ele estava literalmente no olho do furacão. Ele foi orar, o anjo apareceu para ele e falou com ele. E a chuva caindo, o vento soprando, as ondas jogando o barco de um lado para o outro. Então, isso que é incrível da oração. Quando você entende a importância da oração e você faz da oração, eu falei aqui agora há pouco, Cristo no centro da sua oração, acabou, não importa a circunstância, você tem ali disposição para orar, buscar e se consagrar ao Senhor, né? Isso é algo poderoso. E aí, pastor Alain, eu destaquei aqui durante essa semana e falei da importância da fé que a gente precisa ter na hora que a gente estiver passando por uma crise, qualquer que seja. Eu destaquei aqui a importância de você ter fé na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que Deus está com você, a presença dele está com você. Eu falei também da fé no propósito, né? O anjo falou que era necessário que ele comparecesse perante César. Olha o propósito. Então eu não vou morrer antes, tem um propósito. E a terceira coisa são as promessas de Deus. Deus tinha promessa para Paulo, né?
E a promessa era para ele ter ânimo, que embora tudo que aconteça, Deus era com ele. Então, por exemplo, o barco afundou, pastor Alain. Ele orou, o anjo falou com ele, mas ainda assim o barco afundou. As pessoas não entendem isso. Às vezes o barco afunda. Às vezes a coisa naufraga mesmo. E aí? Mas o que importa é que a vida foi salva. A vida foi preservada. Fala para mim, pastor Laís, sobre essa analogia, né? Porque você ora, o anjo fala, você tem promessas, você tem propósito, você crê na presença, mas o barco afunda. Ainda assim, afunda. Compartilha comigo aí uma experiência tua do barco afundar e essa experiência de confiar no Senhor, né? Como foi a situação de Lázaro, depois de 3 dias morto, ressuscitou. É interessante. Essa situação de Paulo no barco, e o barco afundando, naufragando, se despedaçou, né? Quebrou, partiu ao meio e ficou ingovernável, né? Mostra que realmente não era o barco que ia levar eles para o propósito, né? Não era aquele barco. Então, não era aquele instrumento natural que ia fazer Paulo cumprir o propósito dele, era o Senhor, né? Então, o barco era aquela era o meio pelo qual o Senhor permitiu por um tempo que aquele propósito se cumprisse. Interessante. Mas ele permitiu, né? Deus não fez ali a tempestade para destruir. O Senhor não criou a tempestade, muito pelo contrário, né? Jesus acalmou a tempestade. Então, aquela tragédia não foi o Senhor que criou. Então, coisas ruins acontecem, que não é da vontade de Deus originalmente. Mas o Senhor está em tudo. Então, o fato do barco naufragar mostra que era algo que o Senhor não dependia do barco. O Senhor poderia ter feito, pensa comigo, poderia ter feito Paulo atravessar aquele mar todinho andando sobre as águas, né? E levando 276 pessoas caminhando junto com ele. Mas provavelmente eles não iam ter fé para isso, né? Mas então ele usou o barco. Usou o barco para fazer a travessia. Só que no meio da travessia, algo inesperado acontece. Então, há situações adversas, né? Pode vir um desemprego, né? Pode vir uma doença. Exatamente. Pode vir uma mudança inesperada, né? Talvez que a pessoa teve na igreja ali, né? Mudou o pastor, eu gostava tanto, eu estava animado aqui, eu ia liderar, eu ia pastorear, eu ia discipular, e agora mudou tudo. Enfim, eu tinha um chefe que eu gostava e trocou, eu fui demitido, a empresa quebrou, né? Eu já estava empregado em época, a empresa quebrou. Então, meu Deus, e o que eu vou fazer agora, né? E era bem na época, eu lembro daquela música do Regis Danés, né? Entra na minha casa. Eu trabalhava em Anápolis, ia todo dia para Anápolis. E de repente, depois, mais ou menos um ano que eu trabalhava lá, a empresa quebrou. E não pagou ninguém, né? Meu Deus. Enfim, é algo que você não está esperando. É que você tem suas contas, está trabalhando, enfim, está cuidando da sua família. Na época não tinha filho ainda, né? Acho que fosse hoje, ia ser mais, uma pressão talvez maior, né? Mas eu fico vendo isso. O trabalho em si não é o que provê para mim. A empresa que eu trabalhava não é o que trazia para mim o sustento. Não era. Era o Senhor por trás da empresa que me dava o sustento. Tanto é que depois que eu fui demitido, continuei vivendo. Comi, bebi, vesti, andei de carro normal, né? E depois abri outras portas de trabalho para mim. Mas aquele momento era aquele trabalho. Mas a circunstância, a inabilidade de alguém, né? A corrupção de alguém, a maldade de alguém,
tirou aquele barco da minha vida. Como o vento tirou o barco de Paulo, daquelas 276 pessoas. Então, mas tinha alguém orando ali, né? Então Paulo estava orando. Acho que a oração realmente, É ela algo faz a gente extraordinário. passar. É algo, Faz milagres mesmo, né? é algo extraordinário. Porque a questão não é quem ora, a questão é quem ouve. E É Deus não quem ouve a oração. ouve mesmo, Ele nos ouve, Ele nos atende. Eu quero refletir com vocês nessa noite sobre como reagir, como que nós devemos reagir às intempéries da vida, né? Como nós devemos reagir diante das crises, né? Diante do naufrágio, diante da escassez dos recursos. Olha, a nossa confiança em Deus, ela faz toda a diferença. O nosso coração estando em Deus faz toda a diferença. O nosso relacionamento com Deus faz toda a diferença. E o relacionamento com Deus está relacionado à oração. E essa oração nos leva a permanecermos, não importando o que estejamos passando, né? Como você falou aí do seu desemprego, pastor Alain, o seu coração em Deus te trouxe confiança, né? De não desanimar, de não se abater, de não ter medo, mas de, pelo contrário, confiar no Senhor e ter fé que Deus ia te suprir. É o que está acontecendo hoje. Essa pandemia, ela não tornou mais somente um problema de saúde pública, né? Ela gerou sérias situações, adversas situações. Na realidade, ela desencadeou várias outras crises, né? Crise financeira, crise conjugal, crise nos relacionamentos. Mas o que eu percebo é que o nosso posicionamento diante da crise é que faz toda a diferença. Então, resumindo de tudo que eu falei aqui essa semana, pastor Alain, na crise nós temos que crer no Senhor. Tá até uma frase de uma camisa, Amém. né? Na crise, crie. É verdade. Na crise, crie. Você precisa crer. Crer, confiar que Deus está com você, que Deus é por você. Isso faz toda a diferença. Entenda que você não está em crise, você está em Cristo. É uma outra frase, né, que dá para fazer outra camisa. Não estou em Eu pensei crise, nisso. estou em Cristo. Nós estamos em É verdade. Cristo. Nossa vida está nele, não importa o que a gente esteja passando. Porque nós temos a ideia o seguinte, pastor Alain, que nada mais pode piorar, né? Mas é um engano. Sabe o que aconteceu? Veio o naufrágio. É verdade, todos se salvaram. 276 pessoas foram salvas. Mas, todavia, entretanto, eles chegam na praia, acendem uma fogueira. Paulo vai jogar um graveto na fogueira. O que aconteceu? Uma víbora morde a mão dele. Uma víbora fala de uma cobra peçonhenta, venenosa. E os bárbaros, né, os habitantes daquela ilha, ficaram esperando ele começar a estribuchar, a espumar pela boca, a cair morto, né, a passar mal, sei lá. E o tempo foi passando e não aconteceu isso. Depois começaram a admirá-lo. E assim, pensar que ele, né, é um Deus pela situação. Então, quando você pensa que não pode mais piorar, a coisa piora. Piora. Imagina, eles cogitaram o seguinte, eles falam assim, em Atos, capítulo 28, versículo 4. Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Eles julgaram naturalmente Paulo, né? Mas Paulo tinha confiança dele em Deus, ele permanece firme e forte. E o tempo passa, ele não morre. Pastor Alain, Amém. as coisas podem piorar. O que fazer
quando as coisas pioram, quando você achava que não tinha mais o que piorar, piorou mais ainda. O que fazer, pastor Alain? Esse é sempre o teste seguinte, né? Poxa, já rompemos aqui, já chegamos até aqui, já foi difícil até aqui, mas o Senhor nos livrou. Então, aquela situação de. Já foi um milagre, né? Milagre, meu Deus. Quantos naufrágios a gente ouviu dizer que salvou todo mundo, né? Ainda mais em tempos remotos, 2000 anos atrás. Não é hoje que você tem botes salva-vidas, né? Sinalizadores, enfim, barcos auxiliares ali. Hoje um barco naufragar tem mais chance, né? De salvar a gente. Então, naquela época, não se perdeu ninguém. Então, quando Paulo chega ali naquela ilha e se vê descansando, ai, o Senhor nos livrou, graças ao Senhor, né? Meu Deus, então ele devia estar ali internamente, né, sendo grato ao Senhor, louvando Ele. E todo mundo ali devia estar rindo, né, feliz. E de repente vem a víbora. Então o teste ali naquele momento também foi para Paulo, né? Meu Deus. Paulo foi testado. Eu pensei que era só até aqui o teste, mas tem mais esse aqui. Então, não é? Porque a gente pensa assim, né, rapaz? Eu tava, tinha feito uma situação aqui na empresa, mas ele de repente pediu que eu fizesse mais. Eu achava que a minha capacidade era só até aqui, que eu não queria mais de mim, né? Acontece na igreja também, né? Muitas vezes, de repente, gente, evangelizar, poxa, mas você consegue. E, poxa, mas esse aqui é o que eu consegui, né? Não, mas você consegue mais, vamos lá, evangelizar. Enfim, sempre é dado a nós a oportunidade de avançar mais em fé. Agora, tem que estar, como o senhor disse, o nosso coração, ele tem que estar firmado no propósito, né? Paulo tinha um propósito. Acho que realmente o que ele, a hora que aquela víbora picou ele alinhado, claro, ao conhecimento que ele tinha do Senhor, a intimidade que ele tinha com o Senhor, a vida de oração, devocional que ele tinha, né, diariamente com o Senhor, intimidade. A palavra estava no coração dele, que ele era muito conhecedor da palavra, né? Foi da escola de Gamaliel, né? Também conhecia a palavra. Então, creio que na hora daquele teste, mais um desafio, mais um pouco, ele deu aquele chivuk. Lembra lá do chivuk lá? Chivuk. Né? Eu tenho mais um gás aqui para acreditar mais um pouco, porque o propósito não se cumpriu ainda. Poxa, eu não posso morrer nessa praia. Não morri no mar, não vou morrer na praia. Então, acho que essa fé contagiante que ele deve ter se firmado naquela hora, fez aquele veneno não assim, virou nada. Ter feito, né? Dele, né? Incrível. É impressionante que a confiança dele de zarpar naquele barco era em Deus. Durante o tufão, o naufrágio, a confiança permaneceu em Deus. Na praia, mordido por aquela víbora, ele permaneceu confiando em Deus. Nós temos a participação da Rociene aqui, ela diz o seguinte: o nosso posicionamento é um testemunho de quem nós confiamos. Uau! Expressar a glória dele. Guardamos o nome de Jesus quando não nos prostramos diante das crises e incentivamos a outros a confiar. A confiança, ela é chave. A confiança, ela é chave para nós continuarmos firmes no propósito do Senhor. E assim, o que é espetacular, e todo mundo foca Paulo, a vida de Paulo, testemunho, os sinais e maravilhas, porque aí
A Bíblia relata, pastora Laim, que ele cura os enfermos da ilha, né? Ele ora e sai curando o pai de Públio, que era um dos maiorais daquela ilha, e cura vários outros enfermos. Quando ele vai embora, no navio que ele vai embora, os moradores vêm e trazem tudo que eles precisam e era necessário para a viagem. Foi interessantíssimo o que Deus fez. Então, todos focam nos sinais e maravilhas, nos prodígios, nos milagres, mas ninguém foca na oração, na vida de confiança e fé que Paulo tinha. Todos nós queremos, a Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Por que nós não temos visto muitos sinais e maravilhas? Porque não temos tido fé, porque não cremos. Está faltando um relacionamento de intimidade com o Senhor. É só você olhar para as salas de orações das igrejas. É só você olhar para esse quesito oração. Quando fala, vamos orar, cadê o povo para orar? E quando vai e quando ora, é uma oração voltada para si, para o que eu preciso, o homem no centro. É apenas uma parte da oração, pedir, pedir, pedir. A oração não é só isso. A oração foi instituída pelo Senhor para nós nos relacionarmos com Ele e termos intimidade com Ele. Então, quando eu oro, eu sou guiado pelo Espírito, eu sou direcionado pelo Espírito. O meu discernimento está aguçado. Eu até ouso dizer, tenho ousado dizer aqui, que quem ora não erra. Sim, quem ora não erra, porque ele está em sintonia com o Senhor vai guiá-lo, vai instruí-lo. Então ele pode até ser julgado como Paulo foi. Meu irmão, esse aí é um assassino, porque o naufrágio, o mar não perdoou, ele foi aqui, a justiça alcançou ele aqui na praia. Ele foi julgado. Quantos de nós, homens de Deus, mulheres de Deus, somos julgados pela nossa fé? Mas sabe, no final disso tudo, devido à nossa confiança em Deus e a nossa fé em Deus, o nome do Senhor, pastor Alain, será glorificado. Eu queria que o nosso tempo está acabando, você deixasse suas considerações finais sobre esse tema, fé para vencer as crises. Queria que você deixasse suas considerações finais aí para os nossos ouvintes. E você que está nos ouvindo, você pode participar. Se Deus está falando ao seu coração, escreve aí, compartilha conosco, põe um joinha, diz amém, pastor. Olha, Deus fez isso na minha vida. Olha, Deus está fazendo aquilo outro. Isso vai fazer toda a diferença. Amém? Suas considerações, pastor Alain. Amém. Olha, realmente essa iniciativa do Senhor, né, de fazer essas lives aí ao longo da semana, né, de segunda a sexta, durante o período de jejum, é algo que estava queimando seu coração, né, de querer abençoar a igreja, porque é algo que não é feito de maneira... só preencher uma janela, né, porque... A vida não tem essa janela aí toda, né? Vou ocupar minha programação aqui. Mas é algo que estava no seu coração. Por quê? Porque experiências espirituais com a palavra, com o Espírito Santo, em meio a provações, te levou a querer ministrar isso, né? A igreja e a quem pudesse ser edificado aqui nas redes sociais. Por quê? Porque foi testado em fé. E essa fé, ela foi aprovada. E quando essa fé ela é aprovada nas nossas vidas, na sua vida, ela gera essa esperança. Né? Então, por mais que tenhamos passar por tempos de crise, como compartilhamos, né? Acho que foi o terceiro dia do nosso jejum, sobre esperança, que no original a palavra hebraica quer dizer está amarrado. Né? Então, quando a gente passa pelo tempo de crise, a gente tem que ter convicção que nós estamos amarrados ao Senhor. Estamos envolvidos nele. Não tem como separar. Então, não tem como pegar o Alain, o pastor John, a Rociene, né? Um tempo de crise sem o Senhor.
Passou a crise, opa, Jesus está de novo comigo. Agora eu vou voltar a ter esperança. O contrário. Então, no tempo da crise, é o tempo onde nós podemos, como diz lá em Goiás, né, cavucar, penetrar mais o chão, né, procurar mais. Tem mais riquezas aqui nas profundezas. É como a gente costuma dizer, no tempo, no solo, na superfície, aqui em cima, você não acha quase nada de valoroso, né? Verdade. Então, os metais preciosos, esses estão muito profundos. Então, geralmente, o que a Terra dá aqui na superficialidade é barato de se comprar, né? É madeira, é palha, é feno, é uma fruta, é um cereal, é coisa que é barato de se comprar. É importante? Sim. É bom? Claro, mas é barato. Você compra um saco de arroz por R$ 25, né? Hoje em dia está mais caro. Você come um mês. Agora pensa comprar 1 grama de ouro. 1 grama de ouro. 1 grama de ouro deve estar perto aí dos seus R$ 180, R$ 160. Olha só, 1 grama. 1 grama. Então, o que tem valor para o Senhor é procurado onde outros não procuram. Então, quer vencer a crise, faça coisas em Deus que outros talvez não estão fazendo. Como o pastor João tem falado. Não tem buscado, não tem se aprofundado em Cristo e não na crise, e não martelar a crise, o que você não tem, o que você não consegue fazer, aquilo que está fora, você não tem habilidade para sair dessa crise, você não tem talvez a formação que você poderia ter, a sua empresa vai quebrar, eu não tenho habilidades para sair da crise, então tudo é eu. Eu não consigo. Então a crise é onde o povo suicida, né? O índice de suicídio aumentaram assim, alarmante, coisa de 400% mais. Loucura. Então, é loucura. E porque a pessoa ela foca tanto nela, tanto na habilidade dela, ou desabilidades, né? Tantas incapacidades, que ela chuta o balde da vida. Desiste de tudo, desiste da própria vida. Porque focou na crise. Mas tempos de crise, nós que somos do Senhor, é tempo de focar em Cristo. Penetrar mais em Cristo, aprofundar mais nele. De lá vamos ter as riquezas para vencer essa crise. Amém? Amém, pastor Alain. Eu queria terminar, o nosso tempo está acabando aqui. O Instagram ele avisa quando o tempo está acabando, né? Romanos, capítulo 5, versículo 3, diz assim, olha. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A palavra é tribulações, pressões da vida, pressão que a gente passa, opressão, aflição, angústia. Olha só que poderoso esse texto. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverem em nome de Jesus. Versículo 4. E a perseverança, experiência. As experiências estão aqui para nós, no livro de Atos do Apóstolo Paulo, porque ele perseverou. Olha como é uma experiência enriquecedora. E a experiência, esperança. Isso é fé. A fé nos dá esperança para continuarmos e perseverarmos. E aí o 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu quero terminar essa live falando, meu irmão, que o Senhor, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui, eu e o pastor Alain, nessa live, fé para vencer as crises. 1 Coríntios 13 diz que tudo que a gente vem a fazer, a base é o amor. Nós oramos porque nós amamos o Senhor. Nós oramos porque Ele nos amou primeiro, nós nos sentimos atraídos. Então a tua fé, cheia de amor em Deus, vai te levar a galgar altos níveis. Amém? Eu vou orar agradecendo a Deus e abençoando a sua vida. Pai, obrigado por essa live.
Obrigado pela vida do pastor Alain, pelo seu testemunho de fé. Nós oramos por cada um dos nossos ouvintes, que eles sejam abençoados, capacitados por ti, Senhor, a exercitar a sua fé, a sua confiança em Deus. Senhor, dá a eles firmeza e posicionamento. Em nome de Jesus.